boa noite, queridas e queridos amigos. Este é o programa Semente Abstrata, diretamente aqui das ondas da Rádio Vibe Mundial FM 95.7, a frequência diretamente de São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 25 de junho. Estamos em junho, o Sol há alguns dias ingressou no signo de Câncer, no signo do Caranguejo, anunciando o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, ao mesmo tempo que o solstício de verão se inicia no hemisfério norte. E aqui nas nossas bandas, nas bandas da América do Sul, nas bandas do Brasil, o mês de junho é um mês sempre muito comemorado, muito celebrado, por causa das festas juninas. As tão queridas festas juninas, tão comemoradas de norte a sul do nosso Brasil, né? Chamadas também festas caipiras, né? Deliciosas festas de Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Santo Antônio, o dia de Santo Antônio foi comemorado agora no último dia 13. O dia de São João Batista foi ontem, dia 24 de junho. E na próxima semana nós teremos finalmente o dia de São Pedro, né, dia 29 de junho. Aproveitando, portanto, essa oportunidade, apesar de ainda nós não estarmos podendo comemorar com festas, né, como nós gostamos de comemorar presencialmente as festas juninas, nós vamos falar um pouco sobre o significado simbólico e sobre um pouco sobre a biografia e sobre a vida e a missão de São João Batista. Enquanto ardem as fogueiras, se não físicas, né, ardem dentro dos nossos corações. Pois bem, pessoal, nosso querido São João Batista, conta-nos o relato bíblico que São João foi filho de Zacarias e Isabel. Isabel, prima de Maria, que viria a ser a mãe do Avatara Yoshua, Jesus bíblico, enquanto que João, filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era da casa de Arão e Zacarias era um sacerdote, era, portanto, um levita, né? Chamado de levita, era a casta sacerdotal entre os hebreus daqueles tempos. Pois bem, diz a tradição que Zacarias estava no templo oferecendo incenso a Deus quando lhe apareceu o arcanjo Gabriel, o anjo anunciador, lhe dizendo que a sua mulher Isabel teria um filho, conceberia um filho e que esse filho se chamaria João e que este filho seria um enviado de Deus e que teria uma missão muito importante. Zacarias desconfia das palavras de arcanjo Gabriel e questiona porque Isabel já estava em idade muito avançada. Eles eram casados já há muito tempo e eles não tinham tido filhos. E em virtude da dúvida de Zacarias, diz a tradição, o relato bíblico, que ele ficou mudo até o nascimento do pequeno João. Claro que isso nós devemos sempre observar, pessoal. Nós sempre falamos isso aqui no Semente Abstrata e também em outras oportunidades, que a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as literaturas sagradas como um todo, você deve procurar entendê-las, compreendê-las com uma certa
um certo cuidado, uma certa cautela, procurando fugir da interpretação literal e focar mais na essência, focar mais no símbolo que ela representa. Tá? Mas, de qualquer forma, diz o relato bíblico que Zacarias teria ficado mudo, né, por ação de arcanjo Gabriel até o nascimento do menino. Na verdade, até a circuncisão, né, de João, quando ele tinha 8 dias. Nessa ocasião, quando é feita a circuncisão do pequeno João, com 8 dias de idade, as pessoas, né, os familiares, entendem que o menino deveria se chamar Zacarias, né, em virtude da própria tradição familiar. Mas Zacarias e Isabel falam que o nome do menino seria João, né, conforme havia determinado, havia previsto, havia recomendado o próprio arcanjo Gabriel, o arcanjo da Anunciação, que da mesma forma se manifestou a Maria, né, Maria, prima de Isabel, profetizando a concepção do menino Jesus. Pois bem, diz a tradição que João, pequeno João, teria desde cedo se iniciado, né, sido preparado junto aos nazarenos ou nazareus, né, que era uma ordem que existia ali, uma ordem sacerdotal, uma casta sacerdotal que existia na Palestina daquela época. Quer dizer, ele estava sendo preparado justamente para ser um sacerdote, até que na sua juventude ele começa a pregar para o povo, pregar para as pessoas, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda do Salvador, do novo Salvador do mundo, que no caso era o seu primo, né? Jesus, Yoshua. No primeiro momento, portanto, João Batista era muito mais conhecido do que o próprio Jesus. Ele se tornou muito famoso, muito célebre na época. Muitas pessoas o seguiam. E ele batizava as pessoas nas águas ali do Rio Jordão. Lembrando que o simbolismo do batismo nas águas está relacionado justamente à purificação. A água traz esse atributo da purificação. Os dois pontos, né, os dois elementos da alquimia, o fogo e a água representado pelo triângulo com o vértice para baixo, né, e o fogo representado pelo triângulo com o vértice para cima, formando aí o próprio símbolo do hexagrama, o chamado também selo de Salomão. A água representando a matéria, a horizontalidade, enquanto que o fogo representando o espírito, a verticalidade. Então é o espírito e a matéria equilibrados. Por isso também que esse símbolo, o hexagrama, é considerado o símbolo do supremo equilíbrio, também relacionado, claro, o hexagrama ao mistério do próprio número 6, da sexta hierarquia, etc., que nós podemos falar em outra oportunidade, tá bom? Mas voltando aqui para João Batista. Então, o batismo que João fazia nas pessoas tinha esse atributo da purificação na água. E João foi aquele que batizou o próprio Jesus, batizou seu primo Yoshua, né? Então, já trazendo aí esse significado alquímico da purificação na própria figura de Jesus. Nós tivemos oportunidade de falar um pouco sobre o significado alquímico da paixão, morte e ressurreição de Yoshua, de Jesus, há algum tempo. Se vocês
investigarem aí no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/semente abstrata, vocês vão encontrar ali esse programa que ficou muito legal, sobre o significado alquímico da ressurreição de Jesus. A ressurreição, nós vimos naquela ocasião, pelo fogo, né? Porque o fogo representa a própria regeneração e o próprio renascimento, enquanto que a água, neste momento do batismo, representa a purificação. Então, é a purificação para depois renascer, tal como uma fênix, né? Aí, já mais adiante, no mistério da crucificação e da ressurreição de Yoshua, o Avatara Cristo. Pois bem, pessoal, nós tivemos depois um fato lamentável, que foi o aprisionamento de João Batista por Herodes, pelo tetrarca Herodes, governante ali submetido aos romanos. Na verdade, fazia o jogo dos romanos, mas era o governante da Judéia naquela época. E Herodes aprisiona João em virtude das agitações, entre aspas, aí que ele estaria provocando, né? Porque ele estava começando a se tornar muito popular, muitas pessoas o estavam seguindo. E isso, claro, incomodou muito o status quo, né? Assim como depois o próprio Jesus também, né? O próprio Yoshua, quando começou a sua peregrinação e suas pregações, isso acabou levando justamente à sua perseguição e depois a própria crucificação, tá? O seu sacrifício no Gólgota. E João não teve um destino muito diferente, também teve um destino trágico, porque ele ficou aprisionado, segundo a tradição, cerca de 1 ano, mas ele despertou a ira de Herodíades, que era a mulher de Herodes. João a chamava de adúltera, porque ela era casada com o irmão de Herodes, né, e deixou o irmão para ficar com o próprio Herodes. E João a chamava, portanto, de adúltera, porque João ele trazia muito, ele pregava muito a questão justamente da purificação, né, das pessoas levarem uma vida mais purificada, buscarem mais valores verdadeiros, buscarem mais uma conexão maior com o próprio Deus, com o próprio Eterno. Vejam, tem muito forte essa questão da própria purificação. E João a chamou de adúltera, né? Embora ela também no primeiro momento teria ficado fascinada, né, pela figura magna de São João Batista. Pois bem, em virtude da ira de Herodíades, Herodíades cria uma situação, uma trama para matar João Batista através da sua filha Salomé. Então, Salomé é descrita como uma jovem bonita e muito sedutora, por quem Herodes teria um grande fascínio, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, em determinado dia lá no palácio, numa festa, ocorre a dança de Salomé com os seus véus. E estavam ali todos embriagados, inclusive Herodes, e Herodes fica tão hipnotizado com aquela cena que ele fala para Salomé que ela poderia escolher qualquer coisa que ele faria à vontade dela. Ele satisfaria o desejo dela, e ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes
obedece o desejo de Salomé, que na verdade tinha sido exigido por sua mãe Herodíades. E aí São João é degolado e sua cabeça é servida, né? É entregue para Salomé sobre uma bandeja. Enfim, é uma história terrível, né? Mas com um significado simbólico realmente muito grande, que nós vamos esclarecer melhor daqui a alguns minutinhos, tá bom, pessoal? Vamos lá. Fazer aqui uma pequena pausa para fazermos os nossos anúncios e aí nós fechamos falando um pouquinho mais sobre os simbolismos dessa história e também de outras questões relacionadas ao mistério de São João Batista. Se vocês gostam do Semente Abstrata, apreciam o nosso trabalho, ajudem-nos a compartilhar. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas do seu círculo que tenham interesse nesse tipo de assunto, né? Em ocultismo, em hermetismo, em teosofia, em eubiose, enfim, em simbolismos em geral. Vocês nos ajudam muito fazendo isso, tá? Façam a inscrição no nosso canal no YouTube, youtube.com/Semente Abstrata, como eu já falei há alguns instantes, e também visite as nossas páginas das redes sociais, facebook.com/Semente Abstrata, Instagram, @Semente Abstrata. Tá bom, pessoal? No YouTube, faça a sua inscrição, toque no sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like. Nós agradecemos muito. Bom, gente, vamos aproveitar, portanto, esses 8 minutos que ainda temos. O tempo é implacável aqui, principalmente aqui no nosso programa Semente Abstrata, mas nós teremos aí a oportunidade de esclarecer alguns pontos e trazer outras reflexões. Bom, pessoal, essa história bela e muito trágica de São João Batista, ela traz, além da parte simbólica que eu falei, que é algo muito profundo, não dá para nós falarmos aqui nesse tempo limitado que nós temos, tá? Mas prestem atenção, né, na questão da separação do corpo e da cabeça. Lembrando que a nossa cabeça, do pescoço para cima, a nossa cabeça é sede dos nossos 3 chakras, ou estados de consciência espirituais, eles que se triangulam. Nós temos o chakra coronal, no topo da cabeça, temos o chakra frontal, ágina aqui na testa, e temos na garganta o chakra laríngeo, ou Vishuddha. Esse chakra Vishuddha é chamado de Antakarana, e que tem o significado de ponte, né? A ponte dos nossos estados de consciência manifestados, dos nossos corpos manifestados, que são representados pelos 4 chakras ou inferiores relacionados aos estados de consciência mental concreto, astral, vital e físico, certo? E que formam, na verdade, um quadrado, né? Nós podemos representar como um quadrado, e os três chakras superiores relacionados aos estados de consciência espirituais, que é o mental abstrato, chakra da garganta, o laríngeo, Budi ou intuicional, o chakra frontal, e Atman ou percepção crística, que é o chakra da coroa, o chakra coronal. Então, esse chakra, o chakra da garganta, o chakra do pescoço, é chamado de Antakarana porque ele faz a ponte entre o material e o espiritual. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre o significado do próprio hexagrama, né? A matéria e o espírito, né? O triângulo para cima representando o espírito, o fogo, e o triângulo para baixo representando a água, a matéria, certo? Mas
o chakra da garganta representa o quinto princípio. Temos falado em várias oportunidades sobre o quinto princípio, o quinto elemento, a quinta essência alquímica, o quinto estado de consciência, o mental abstrato. Portanto, é a ponte entre o material e o espiritual. Então, a degola representa, né, o corte com essa ponte, a corte do Antakarana. É você separar definitivamente o material do espiritual. Esse é o significado oculto, o significado hermético da própria degola. E que é um significado muito forte, é um simbolismo muito forte, que é mais antigo ainda do que essa história terrível, né, de São João Batista. E que depois também houve reverberações no decorrer da história. Nós vimos, né, essa questão da degola muito presente no decorrer da história, na própria Revolução Francesa, que tem um significado oculto também muito forte, né? As cabeças que caíram nas guilhotinas. E observem, pessoal, o seguinte, que este chakra, o chakra laríngeo, o chakra vishuddha, é relacionado ao que? Ao quinto princípio, como eu falei, ao quinto estado de consciência e ao quinto sistema de evolução, que é Vênus. Este chakra, portanto, é relacionado a Vênus, tá? A Vênus como quinto princípio e como quinto estado de consciência e como quinta hierarquia também. A hierarquia de Vênus, a hierarquia luciférica, que caiu naquele episódio chamado da queda dos anjos, né? A queda do homem, a queda na matéria. Tá? Nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso nos próximos programas, porque é um tema muito, muito, muito interessante. Mas esse mistério da degola de João Batista e depois da própria crucificação de Yeshua no Gólgota estão relacionados diretamente ao esse processo de redenção dessa própria queda, da queda da quinta hierarquia, da queda da hierarquia de Lúcifer. Vejam que na Bíblia não existe uma referência especificamente a Lúcifer, né? No Antigo Testamento, nos livros dos profetas Isaías e Ezequiel, se fala na estrela d'alva, na estrela da manhã, que é Vênus. Tá bom? Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais futuramente. É importante, pessoal, nós trazermos o significado da sigla, né? João Batista JB, fazendo as colunas, né? Servindo das colunas do próprio templo de Salomão, adotada aí nas tradições maçônicas, né? Como as colunas Jaquim de um lado e Boaz de outro. A coluna Jaquim como a coluna do conhecimento, a coluna do rigor, e a coluna Boaz como a coluna da devoção. Existem também esse simbolismo nas próprias tradições orientais, como as colunas, né? Jnana de um lado e Bhakti de outro. É o mesmo princípio, é o mesmo significado de Jaquim e Boaz. As colunas do templo. E, claro, João Batista é o padroeiro da maçonaria, porque João Batista é considerado o homem perfeito, porque João Batista foi um representante da quarta hierarquia. Da quarta. Nós estamos aqui falando da quarta, quinta e sexta hierarquias. São João representava a quarta hierarquia humana, Jiva, certo? Enquanto que Jesus, e nós vamos falar disso com mais detalhes futuramente, porque demanda aí 1 ou 2 programas, provavelmente, mas Jesus aí já está relacionado àquele processo não que João Batista não esteja relacionado à questão da redenção da queda de Lúcifer, mas aí diretamente Jesus, certo? Como um representante da quinta hierarquia não caída, é importante enfatizar isso, né? Ainda luminosa no seu esplendor e na sua consciência, tá? E também na sexta hierarquia, a hierarquia de Micael.
a hierarquia de Arcanjo Miguel, né? Ou Micael. Então, existe uma tríade representada por João Batista, pelo próprio Jesus e Yeshua, tá? E um aspecto do próprio Jesus, do próprio Yeshua, como o sexto Senhor, como o sexto princípio aí na figura do próprio Arcanjo Miguel, Arcanjo Micael. Pessoal, o arcano do tarô que está relacionado diretamente ao mistério de São João Batista é o arcano 12, o pendurado, também chamado de o sacrifício, cuja uma das chaves é o comprometimento da divindade. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, tá? Mas podemos ainda, talvez na semana que vem ou em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre o arcano 12 como esse aspecto, porque o arcano 12 é o arcano dos anunciadores, como São João foi um anunciador, um anunciador do Avatara Yeshua. O próprio nome João, sua origem hebraica, remete a Yohanan, que significa misericórdia, mas também tem o significado de arauto, de anunciador, relacionado diretamente ao mistério do próprio arcano 12, o pendurado, o sacrifício. É isso aí, pessoal. Uma boa semana a todos e um grande abraço.